E aí, pessoal? Beleza? Então, nós vamos começar na nossa aula de hoje. Na realidade, nós vamos dar continuidade ao estudo que nós começamos sobre separatrizes. No nosso último vídeo, nós fizemos a parte dos quartis, onde nós expusemos como é que se formavam os quartis, como é que se encontrava cada um quartis, tanto para dados não agrupados como para dados agrupados, aqueles dados que estão em uma tabela de distribuição de frequência. Tá? Então, dessa forma, nós vamos dar o estudo hoje sobre decis e percentis, e a continuidade desse conteúdo. Beleza? Então, nós vamos começar a transmissão agora. Então, aqui, ó, nós vamos fazer o estudo de decis e percentis hoje. Esse estudo, como eu comentei agora há pouco para vocês, ele também está relacionado às separatrizes. Tá beleza? Esse assunto é o que ele antecede a nós começarmos a trabalhar com probabilidade. Aí, a partir daí, a gente vai começar o conteúdo das probabilidades, que serão os nossos próximos vídeos que nós vamos fazer para vocês. Beleza? Então, vamos lá, vamos começar o estudo dos decis. Tá? Então, dessa forma, decis. Nos decis, é semelhante ao que nós vimos nos quartis, só que nos quartis nós dividimos uma série de N valores em 4 partes. Nos decis, como o próprio nome já diz, nós vamos dividir essa série em 10 partes, como nos apresenta aqui na tela, em 10 partes iguais. Ou seja, D1, D2, D3, até o D9. Tá? Como vocês podem observar nessa escala aqui, ó. D1, D2, D3. Cada divisão dessa representa em torno de 10% da amostra que nós temos, ó. É o que representa em torno de 10% da amostra. Beleza? Lembrando que se eu vou dividir em 10 partes iguais, então o que representa os 50% dessa amostra é o D5. Ou seja, é a minha mediana. É a metade dos valores, né? O D5 vai coincidir com a mediana. Tá? Então, aí, o que é nessa realidade aqui? D1 é o primeiro decil. Então, tem lá um conjunto de números, onde esses são vários números lá, digamos 10 números. Então, D1 vai ser o primeiro valor. Se o primeiro valor for coincidentemente 1, tudo bem. Se não, se for uma outra série de números que não tenha nada a ver começando pelo numeral 1, ou for, sei lá, começando a partir de 150, D1 vai ser o 150. A gente vai ver como é que a gente encontra essa posição do decil. D5 é o quinto decil, que coincide com a nossa mediana, como estamos mostrando aqui, ó. Decil coincide com a nossa mediana. E D9 é o nono decil, é o que vai chegar até aqui nessa parte. Daqui para frente é o que vai complementação dos 100%. Então, para o cálculo decil, primeiro nós temos o seguinte. Olha só, eu tenho esse conjunto de dados aqui, ó. Quais são os números? 7, 12, 15, 20, 2, 4, 6, 18, 10 e 24. Observe que esses números não estão em ordem, tá? Esses números não estão em ordem. E se eu vou trabalhar com essa questão do decil, eu tenho que colocar esses números em ordem, é o nosso conhecido rol, né? É o que nós conhecemos como rol. Colocando esses números em ordem, então nós temos 2, 4, 6, 7, 10, 12, 15, 18, 20 e o 24. Colocamos em ordem. Para depois, então, determinarmos quem é esses valores. Para determinar a posição do primeiro decil ou de qualquer outro decil,
eu vou usar a seguinte formulazinha, tá? A posição de decil, P de dk, posição de decil é a posição que eu quero vezes o n, que é a quantidade de valores que eu tenho, dividido por 10. Esse vem da regra, esse já vem já escrito, já definido, tá bom? Então, por exemplo, nós vamos calcular P1, que era a primeira posição. Está pedindo aqui, o exemplo é calcular, determinar a posição do decil, do primeiro decil. Se eu vou calcular do primeiro decil, então, aqui, quem é o primeiro decil? PD1, a posição do decil 1 é 1 vezes 10 dividido por 10. 1 vezes 10, nós sabemos que é 10. 10 dividido por 10 dá 1. Então, meu primeiro decil vai ser quem, gente? Vai ser o número 2. Ó. Primeiro decil vai ser o 2. Tá beleza? Tranquilo? Então tá aí. Primeiro decil é o 2. Se eu quiser outro decil, por exemplo, o oitavo decil. Então, o oitavo, a posição do D8, do oitavo decil, é 8 vezes 10. 80 dividido por 10, 8. O oitavo decil, então vai ser quem? Vai ser o 18, né, para nós? Ó. E nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 18, ele é o meu oitavo decil. Beleza? Se eu quiser, gente, então calcular o D5. Vai ser a mesma coisa. Se eu quiser o D5, então é 5 vezes 10 dividido por 10. 50 dividido por 10 vai dar 5. O quinto decil. Quem é o quinto decil, gente? É o 10. Então, D5. Eu não vou colocar aqui D5 aqui é igual a 5. Eu vou colocar assim, ó. O meu D5 é igual ao número 10. Essa é a minha resposta. Tá tranquilo? Essa é a minha resposta. É aqui que eu vou encontrar a posição do decil. Lembramos que isso aqui é para rol, ou seja, para dados não agrupados. Essa forma é para dados não agrupados. Para dados agrupados, que vem numa tabelazinha, numa distribuição de frequência, a fórmula é outra que nós vamos utilizar. Tá beleza? Então vamos ver. Aqui, o cálculo de decil para intervalos de classe. Esse termo está localizado numa classe que recebe o nome de classe decil. Para o cálculo dos decis, utilizamos as técnicas semelhantes às do cálculo dos quartis. Isto é, utilizaremos esta fórmula. Mas antes, que fórmula é essa que eu tenho aqui do lado aqui? Essa fórmula que eu tenho aqui do lado é a fórmula do cálculo da mediana, que eu vou encontrar qual é a classe mediana. Tá? Qual é a classe mediana, qual é a classe que eu vou trabalhar. Mas tudo bem, sem problema. Aqui, a fórmula, a posição do decil que eu quero, dk, é igual o L, quem é o L? Nós já vimos aí na fórmula do quartil, é o limite inferior da classe que está sendo estudada, da classe desse quartil. K é o valor que eu quero estudar, é qual é esse valor. O somatório de FI, pelo, né, o total do número da frequência que nós temos na tabela, dividido por 10. Menos a frequência acumulada da classe anterior, dividido pela frequência da classe vezes H. H, nós conhecemos, é a amplitude das classes. Ok? Vamos lá. Então, nós temos aqui, só repetindo, dizendo que é cada um dos elementos, nós já até comentamos com vocês, tá? LDK é o limite inferior da classe do decil considerado. F
É a frequência acumulada da classe anterior também, do decil. Então, tudo isso nós já explicamos para vocês. Então, nós temos aqui uma tabela que ela diz que é o seguinte: o que trata essa tabela? Essa tabela ela trata de estatura dos participantes de um acampamento infantil na cidade de Bonito, no ano de junho de 2006. Tá? O que acontece? Aqui nós temos as classes da nossa tabela, classe 1, 2, 3, 4, 5, e as alturas relativas desses alunos, separadas aí no intervalo de classe. Primeira coisa que eu observo aqui, ó, de 120 até 128, ou seja, a minha amplitude aqui é de 4. Perdão, é de 8. Não é 4, é 8. Tá? Cadê minha borracha? Deixa eu apagar isso aqui, tá errado. Perdão, gente. É 8. Pronto, tá aí. Então, o que ele nos pede nessa tabela? Calcular D1, D2 e D7 dessa tabela, de forma que semelhante aos cálculos dos quartis. Tá? Então, bora calcular. Vamos ver como é que a gente calcula essa situação. Nós já vimos lá para os dados não agrupados, e nós vamos ver agora aqui para os dados agrupados. Primeiro decil K igual a 1, o primeiro decil pertence à primeira classe. Ele pede, quais são os decis que ele pede para nós? D1, D2 e D7. Então, D1, ó, 1 vezes o somatório da frequência, dividido por 10. É igual a quem? 54 dividido por 10 nos dá 5,4. Pessoal, 5,4 ele se encaixa onde? Aqui na primeira classe. Ó, na primeira classe. O meu valor que eu tenho da minha frequência acumulada é 6. Eu sempre olho na questão da frequência acumulada. Eu sempre observo pela frequência acumulada. Porque é ele que vai determinar onde é que está a minha classe decil que eu quero. Então, eu já encontrei quem? Já encontrei qual é a classe que D1 pertence. Achei qual é a classe? É a primeira? Então, nós vamos fazer aquela continha. Tá? Nós vamos jogar dentro da fórmula. Qual é a nossa fórmula? Essa daqui. Então, vai ser aqui. Ó. D1 é igual a 120. 120 é aqui, ó, limite inferior da classe. Mais 5,4. Eu já estou substituindo toda aquela fórmula lá. De somar, multiplicar tudo, dividir por 10. Eu já estou botando o resultado que eu encontrei aqui. Ó. Então, 5,4 menos. Frequência anterior da classe. Se eu estou nessa classe aqui, a minha frequência anterior, a frequência que está acima dessa aqui. Eu não tenho nenhuma frequência anterior, então vai ser 0. Dividido por 6. 6 é a frequência da classe, decil. É a frequência que eu tenho de multiplicar por 8. Então vai ficar o quê? 120, vou repetir o 120. 5,4 dividido por 9, por 6, perdão, dá 0,9 e vou multiplicar por 8. 0,9 multiplicado por 8 é 7,2. Somando com 120, vai para 127,2 centímetros a altura dessa galera que está na classe 1. Tá certo isso aqui? Tá beleza, ó. 127,2 está entre o intervalo de 120 a 128. Então, é uma das comprovações que nós temos em relação ao decil, ao quartil e ao percentil, quando são utilizados na distribuição de frequência. Beleza? Qual o outro cálculo agora? Do D2. Tá? Cálculo de D2. Para calcularmos o D2, ele pede que eu vou fazer a mesma coisa. 2 vezes 54 dividido por 10. Isso aqui é para você ver. Então, são 108 dividido por 10. 108 dividido por 10, nós sabemos que dá 10,8. Beleza? Então, o meu D2 é igual a 10,8. Pronto, beleza.
Vamos jogar na forma, meu povo. Esse D8 está em qual classe? Na primeira classe? Na segunda classe? Vai estar na segunda, ó. Por que na segunda classe, professor? Meus amigos, o valor máximo da frequência acumulada que eu tenho aqui é 18. Então, o 6 ele não está. O 10 é maior do que 6, então ele vai estar aqui, ó. Vai chegar até aqui, até 18. Então, 10 está aqui abaixo. Então, usando essa fórmula, o limite inferior da classe, então, D2. Qual é o limite inferior? 128. Mais quem? Essa soma toda aqui resolveu em quanto? 10,8. Então, 10,8 menos a frequência acumulada anterior, 6. Dividido pela frequência da classe. Qual é a frequência da classe? 12. Então, tá aqui. Vezes a amplitude das classes. Qual é a amplitude das classes? 8. Então, D2 é igual, repete o 128. O que nós temos? 10,8 menos 6. Que vai ficar 4,8 dividido por 12, 0,4. Então, mais 0,4 vezes 8. Como eu tenho multiplicação B aqui, eu tenho que multiplicar, né? Primeiro multiplicação, depois soma e subtração. Aquelas velhas regrinhas lá que a gente viu no passado. Então, 128 mais 0,4 vezes 8 dá 3,2. Ou seja, D2 é igual. 128 mais 3 dá 131,2. Ok? Então tá aqui, ó. O meu D2 agora é 131,2. Está dentro do intervalo de 128 até 136? Sim. Então, beleza. Fechamos aí a questão do decil. Tranquilo? Bacana? Então lá, vamos continuar.